No conteúdo que estou trazendo hoje, a gente vai usar uma estratégia que vai te fazer aprender muito inglês. E se você aplicar pelo menos 2 vezes por semana, não só vai expandir o seu vocabulário, como também vai desenvolver a sua capacidade de falar inglês. Ao praticar essa estratégia, você vai começar a ter a noção do que falar, pois as opções serão muitas, e como falar. Bora conferir? Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e vamos aprender inglês agora. O que você está vendo aqui é uma das estruturas que nós iremos utilizar neste vídeo para criar vários raciocínios. E aí, conforme a gente for fazendo, você vai perceber que existe uma possibilidade infinita de você seguir vários caminhos. Existem várias ramificações de raciocínios, de ideias, de diálogo, e com isso também você vai perceber que muitas frases serão criadas, embora o nosso objetivo aqui não é aprender a criar frases necessariamente, e sim criar raciocínios, para você perceber como que uma conversa ela pode seguir vários rumos diferentes e você não se limitar a uma única coisa. Então é a partir desta estrutura aqui que nós iremos fazer isso a partir de agora. Só que antes eu quero trazer aqui 2 recadozinhos bem rápidos. O primeiro é para você que gostaria de aprender inglês mais rápido, que existe uma forma de você fazer isso, existe metodologia para isso. E o curso que eu recomendo aqui no canal tem uma metodologia que proporciona um aprendizado muito mais acelerado. Você consegue aprender inglês bem mais rápido. E se você quiser saber mais detalhes, vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado o link para você conhecer esse curso, para você dar uma olhada como que essa metodologia funciona e por que você consegue aprender inglês muito mais rápido. E o outro recado é para você que gosta, curte o meu conteúdo e gostaria de ter mais dele. Aqui no canal tem a área de membros, onde eu coloco vídeos exclusivos para membros. Então se você gosta e você já está aprendendo muito com os vídeos que eu tenho postado aqui, talvez você queira conhecer o meu conteúdo da área de membros. Então se você quiser entrar na área de membros, é só você vir aqui na descrição de cada vídeo, basta você clicar em ver mais ou simplesmente mais, vai abrir a descrição do vídeo e você vai rolar um pouquinho para baixo e vai ver lá o link para você ter acesso à área de membros aqui do canal. E lá vai ter muito conteúdo pesado já te esperando e você vai aprender muito inglês lá na área de membros. Beleza? Então, dito esses 2 recados, vamos dar continuidade no nosso conteúdo aqui. Então, como eu disse, aqui nós temos a estrutura que nós iremos, na verdade é uma delas, que vão nos conduzir para alguns raciocínios. Então a primeira estrutura ela diz o seguinte: Have you seen my? Have you seen my? Então você já percebe que tem um tom de pergunta e também que ela está incompleta. A gente vai ao longo desse vídeo completar com várias coisas, com várias possibilidades, seguindo vários caminhos. A estrutura diz: você viu meu ou você viu minha. Essa estrutura está no tempo verbal o present perfect. Por isso que está aqui o have you seen, have seen. Você viu minha ou você viu meu. Ou seja, ela comunica uma ideia de algo que começou em algum ponto no passado, mas que ou está acontecendo ainda no presente, ou pelo menos tem alguma relevância ainda no presente. Então, você viu minha o quê? Então, tem uma relevância, é alguma coisa que a pessoa está querendo saber se a outra viu em algum momento no passado e que tem relevância agora. Qual é a relevância? É de que ela não achou essa coisa ainda. Então, esse tipo de estrutura com o present perfect transmite essa ideia. É algo que começou no passado, mas que tem relevância no presente ou simplesmente ainda está acontecendo no presente. Por outro lado, se você fosse usar a estrutura no passado simples, ficaria isso aqui, ó. Did you see my? Ao invés de have you seen my, ficaria did you see my? Você viu meu ou você viu
minha. Então, o nosso conteúdo vai seguir com essa estrutura aqui, ó, do Present Perfect. Beleza? E aí tá. Aqui a gente já sabe que a estrutura está lançando uma pergunta. Você viu meu? E aí a gente precisa buscar responder essa pergunta. Have you seen my what? O que? Você viu meu ou minha? O que? E esse what aqui, ó, esse o que, é o que vai nos dar a chance, vai nos abrir muitos caminhos, abrir um leque de possibilidades de raciocínios, de ideias, de condução de uma conversa. Então, várias ramificações podem surgir a partir daqui. Quer ver um exemplo? Aqui eu trouxe apenas alguns deles. Cada um desses substantivos que você está vendo aqui é uma possibilidade de raciocínio, é uma ramificação que vai te levar para um caminho diferente de conversa, de diálogo, de comunicação. E olha, aqui são apenas alguns. As possibilidades, elas são literalmente infinitas. Então, só para você ter ideia, como que ficaria isso aqui então? Olha, a estrutura diz Have you seen my? E aí você vai completar com algumas dessas aqui. Have you seen my wallet? Have you seen my wallet? Que vai ficar exatamente assim. Have you seen my wallet? Você viu minha carteira? E com isso você está aprendendo muito vocabulário, porque cada uma dessa possibilidade traz consigo uma palavra diferente. Isso expande o seu vocabulário e você vai começando a ter aquela percepção de como a coisa funciona, de como você fala. Não só de como falar, mas o que falar. Então, have you seen my wallet? Você viu minha carteira? E a essa estrutura aqui, a gente pode acrescentar mais informação ainda. Veja bem esse próximo aqui. Aqui embaixo nós temos 6 palavras que podem preencher, que podem completar essa estrutura, essa pergunta. Então nós temos o around, anywhere, somewhere, nearby, lately e recently. Então como que ficaria? Você acrescentaria qualquer uma dessas aqui no final desta frase, desta pergunta. Por exemplo, usando o around. Have you seen my wallet around? Você viu minha carteira por aí? Então esse around é o equivalente para nós ao por aí. Então você já acrescentou mais informação no diálogo. E dessas 6 aqui, essas 3 aqui são as que mais se encaixam melhor pro que nós iremos fazer aqui. Então eu vou me ater mais a essas 3 aqui, que além de elas serem bastante comuns, elas são as que encaixarão melhor nesse tipo de estrutura aqui. Em algumas outras estruturas, essas outras vão se encaixar muito bem também, certinho? Então, dando seguimento, nós temos mais opções. Então temos aqui o substantivo keys no plural e vai ficar assim. Have you seen my keys? Você viu minhas chaves? E aí você acrescenta com qualquer um desses aqui que você quiser. E aí ficaria como? Have you seen my keys anywhere? Você viu minhas chaves em algum lugar? Glasses. Have you seen my glasses? Você viu meus óculos? Ou Have you seen my glasses somewhere? Você viu meus óculos em algum lugar? Purse. Have you seen my purse? Você viu minha bolsa? Ou Have you seen my purse around? Você viu minha bolsa por aí? Jacket. Have you seen my jacket? Você viu minha jaqueta? Ou Have you seen my jacket anywhere? Você viu minha jaqueta em algum lugar? Umbrella. Have you seen my umbrella?
você viu meu guarda-chuva? Ou have you seen my umbrella somewhere? Você viu meu guarda-chuva em algum lugar? Anywhere or somewhere, ambos você pode traduzir como em algum lugar. Embora o anywhere, se você fosse traduzir ao pé da letra, sairia algo como em qualquer lugar. Mas para tradução fica muito melhor em algum lugar. Você viu meu guarda-chuva em algum lugar? Você viu meu guarda-chuva em algum lugar? Headphone. Have you seen my headphone? Você viu meu fone de ouvido? Ou have you seen my headphone around? Você viu meu fone de ouvido por aí? Watch. Have you seen my watch? Você viu meu relógio? Ou have you seen my watch anywhere? Você viu meu relógio em algum lugar? Charger. Have you seen my charger? Você viu meu carregador? Ou have you seen my charger somewhere? Você viu meu carregador em algum lugar? Pen or pencil. Have you seen my pen? Você viu minha caneta? Ou have you seen my pen around? Você viu minha caneta por aí? Ou ainda, have you seen my pencil? Você viu meu lápis? Have you seen my pencil anywhere? Você viu meu lápis em algum lugar? Gloves. Have you seen my gloves? Você viu minhas luvas? Ou have you seen my gloves around? Você viu minhas luvas por aí? Tablet. Have you seen my tablet? Você viu meu tablet? Ou have you seen my tablet anywhere? Você viu meu tablet em algum lugar? Water bottle. Have you seen my water bottle? Você viu minha garrafa d'água? Ou have you seen my water bottle somewhere? Você viu minha garrafa d'água em algum lugar? Backpack. Have you seen my backpack? Você viu minha mochila? Ou have you seen my backpack around? Você viu minha mochila por aí? Notebook. Have you seen my notebook? Você viu meu caderno? Ou você viu meu bloco de notas? Poderia ser também. E ainda, have you seen my notebook somewhere? Você viu meu caderno em algum lugar? O que a gente fez até aqui? Até aqui, a gente utilizando a estrutura have you seen my, a gente construiu, a gente seguiu várias linhas de raciocínios. E para cada substantivo que a gente preencheu aqui, a gente pode seguir uma ideia diferente, uma conversa diferente, um raciocínio diferente, que é como acontece na vida real. Você tem várias possibilidades, várias ramificações de ideias de conversa, de diálogo em si. Então é mais ou menos por aí. Agora, com essa pergunta feita, seja lá qual for o substantivo, alguém vai responder de forma negativa a essa pergunta. Então, partindo dessa daqui, por exemplo, have you seen my notebook? Aí a pessoa vai responder isso aqui, ó. No. Então você já tem uma forma de dar uma resposta. Se ela for negativa, você pode dizer no, não. Mas aqui ela está bem crua, ela está bem direta. Você pode acrescentar mais coisas, você pode dar resposta um pouco diferente. Por exemplo, além do no, você pode dizer no, I haven't. Have you seen my phone? No, I haven't. Você viu meu celular? Não, não vi. Ou ainda, I'm not sure. Have you seen my phone? I'm not sure. Você viu meu celular? Não tenho certeza. Ou ainda, I didn't see it. Have you seen my phone? I didn't see it. Eu não vi. Então, são formas, aqui são apenas algumas, tá? São formas diferentes
de você responder dizendo que não viu. Você pode dizer simplesmente no ou no, I haven't, que é o I have not. Eu não tenho visto. É a mesma ideia do present perfect. É aquela ideia de que começou em algum ponto no passado e tem relevância neste momento. Então você tem essas opções aqui de respostas. A gente vai dar continuidade utilizando esta aqui. E aí, seguindo, a pessoa, além dela ter dito no, I haven't, que é o que nós escolhemos aqui, ficar, né? No, I haven't. Ou seja, não, eu não vi. E aí ela vai acrescentar uma pergunta sugestiva, que vai ser isso aqui, ó. Aí nós temos agora uma outra estrutura que vai nos conduzir. E essa mesma estrutura, ela está no present perfect, que segue aquela mesma ideia de algo que começou a acontecer em algum ponto no passado e que tem uma relevância ou está acontecendo no presente. Have you looked? Have you looked? Então essa é a estrutura. Have you looked? Que significa você já olhou, ou você já procurou, ou você já checou. Vamos voltar lá? Ele responde no, I haven't. E aí ele diz have you looked? E aí ele vai completar. E veja bem, se fosse na estrutura no passado simples, não estaria have you looked? Você já olhou. É como se dissesse você já tem olhado. Se fosse na estrutura do passado simples, estaria did you look? Did you look? Sem esse and aqui, ó. Ficaria did you look? Você olhou. Mas como não é o caso, a estrutura é o have you looked? Então não tem essa. Então, have you looked? Você já olhou. E esse looked aqui poderia ser substituído por esse checked. Então, são duas formas de você fazer essa mesma pergunta. Have you checked? Have you checked? Ou seja, você já olhou, você já checou, você já conferiu. Então, seja looked ou checked, ambas você poderia utilizar aqui. Então, isso te dá liberdade de escolha, você saber mais vocabulário, você saber mais forma de dizer, de seguir um raciocínio. Mas a gente vai continuar com looked. Have you looked? Você já olhou? E aí vai ficar mais ou menos assim, ó. No, I haven't. Have you looked? Não, eu não vi. Você já olhou? Você já olhou onde? Então a gente percebe que está incompleto. E aí surge where. Have you looked? Where? Onde? Você já olhou aonde? E de novo, essa pergunta aqui ela nos abre um leque de possibilidades. E aí você pode seguir uma linha de raciocínio de forma variada. Tem vários caminhos, várias ramificações. Você quer ver? Aqui temos algumas possibilidades de complementos para essa pergunta aqui. Então, cada ponto desse aqui é uma possibilidade de conversa, é uma possibilidade de raciocínio. Cada um desses aqui pode te levar para um local, para um lugar diferente. Eu falo em termos de diálogo, de raciocínio, de conversa. E, de novo, mesmo que não seja o nosso propósito aqui, você acaba criando muitas frases variadas com essa linha de raciocínio toda aqui. Então, nós temos já a estrutura que se completou um pouco mais. Ela diz, no, I haven't. Have you looked? Aí você pode completar, como por exemplo, com isso aqui, ó. In your bedroom? Então ficaria assim, ó. No, I haven't. Have you looked in your bedroom? Não, não vi. Você já olhou no seu quarto? On your desk? No, I haven't.
Have you looked on your desk? Não, não vi. Você já olhou na sua mesa? Ou você já olhou na sua escrivania? Esse desk aqui, apesar de significar mesa, mas geralmente não é aquela mesa de cozinha, mesa de jantar. Geralmente são aquelas mesas de escritório, escrivania, aquelas mesas de computador. Geralmente elas têm gavetas. Então tem uma certa diferença aqui. Under the bed. No, I haven't. Have you looked under the bed? Não, não vi. Você já olhou embaixo da cama? Behind the door. No, I haven't. Have you looked behind the door? Não, não vi. Você já olhou atrás da porta? Inside the closet. No, I haven't. Have you looked inside the closet? Não, não vi. Você já olhou dentro do closet? Ou poderia ser dentro do armário ou ainda dentro do guarda-roupa. Essas traduções, todas elas são possíveis. In the pantry. No, I haven't. Have you looked in the pantry? Não, não vi. Você já olhou na despensa? Under the sink. No, I haven't. Have you looked under the sink? Não, não vi. Você já olhou embaixo da pia? In the trash. No, I haven't. Have you looked in the trash? Não, não vi. Você já olhou na lixeira? On the couch. No, I haven't. Have you looked on the couch? Não, não vi. Você já olhou no sofá? On top of the fridge. No, I haven't. Have you looked on top of the fridge? Não, não vi. Você já olhou em cima da geladeira? Behind the cushions. No, I haven't. Have you looked behind the cushions? Não, eu não vi. Você já olhou atrás das almofadas? In the laundry basket. No, I haven't. Have you looked in the laundry basket? Não, eu não vi. Você já olhou no cesto de roupa suja? Under the table. No, I haven't. Have you looked under the table? Não, eu não vi. Você já olhou embaixo da mesa? Inside the car. No, I haven't. Have you looked inside the car? Não, eu não vi. Você já olhou dentro do carro? In your pocket. No, I haven't. Have you looked in your pocket? Não, eu não vi. Você já olhou no seu bolso? Então, com isso, você consegue perceber a infinidade de possibilidades que você pode conduzir um raciocínio. Como eu disse, cada um desse preenchimento que você faz aqui pode te levar a ideias, a conversas diferentes. E dessa forma que a conversa ela meio que vai acontecendo de forma aleatória. E você aprendendo essas possibilidades, não ficando preso a uma única coisa, isso te dá liberdade, isso vai te dando entendimento de como que a coisa de fato vai funcionando. Você vai começando a perceber e começando também a ficar capaz do que falar e como falar, uma vez que você vai treinando esse tipo de coisa aqui, ó. E aí, a essa sugestão aqui que veio como tanto com a resposta e uma pergunta ao mesmo tempo, virá uma resposta. Vai seguir dessa seguinte forma aqui, ó. Yeah, I've already checked. It's not there. Sim, eu já olhei. Não está lá. E poderia ser também, em lugar do checked aqui, ó, o looked. São palavras intercambiáveis neste caso aqui, porque está se referindo a conferir, a olhar, a verificar. Então, aqui no lugar do checked, poderia estar o looked. Então, ficaria assim. Yeah, I've already looked. It's not there. Sim, eu já olhei. Não está lá. E a tradução não mudaria em nada. Salvo que você poderia colocar, ao invés de já olhei, poderia ser já verifiquei, já conferi, já chequei.
não está lá. Beleza? Então, a resposta àquela sugestão lá será esta aqui, ó. Yeah, I've already checked. It's not there. Sim, eu já olhei. Não está lá. E mais adiante, você vai ver algumas possibilidades de modificação dessa resposta aqui, ó. Não diz a estrutura Yeah, I've already checked. It's not there. Esse it's not there, você pode preencher isso aqui de várias outras formas. Por exemplo, ao invés de dizer it's not there, você poderia dizer it wasn't there. It's not there significa não está lá. O it wasn't there significa não estava lá, que é uma resposta possível que você poderia completar aqui. Então ficaria Yeah, I've already checked. It wasn't there. Sim, eu já olhei. Não estava lá. Uma outra forma poderia ser esse aqui, ó. It wasn't found. Então ficaria Yeah, I've already checked. It wasn't found. Sim, eu já olhei. Não foi encontrado. Uma outra possibilidade seria I didn't find it. Então ficaria Yeah, I've already checked. I didn't find it. Sim, eu já olhei. Eu não encontrei. Ou simplesmente você poderia dizer mas não encontrei. I didn't find it. Eu não encontrei. E uma outra possibilidade seria essa aqui, ó. I couldn't find it. I couldn't find it. Então ficaria Yeah, I've already checked. I couldn't find it. Sim, eu já olhei. Não pude ou não consegui encontrar. E uma última possibilidade que eu quero apresentar aqui seria essa. I have not found it. I have not found it. Então ficaria Yeah, I've already checked. I have not found it. Sim, eu já olhei, mas não encontrei. Ou eu não encontrei. Então você tem essas possibilidades aqui, ó, de estar preenchendo isso aqui, ó. Então são várias formas de você dizer basicamente as mesmas coisas. Isso vai te dando capacidade de raciocínio. Por quê? Porque você tem muito mais opções. Vai te dando capacidade de conduzir uma conversa, um diálogo para situações, para lugares diferentes. A partir do momento que você de fato conhece opções, formas diferentes de se comunicar, de dizer a mesma coisa. Isso vai enriquecendo o seu vocabulário, vai enriquecendo, aumentando a sua capacidade de comunicação, de falar inglês. Então como que vai ficar? Yeah, I've already checked. It's not there. Sim, eu já olhei. Não está lá. E em resposta a esta situação aqui, ó, você pode usar isso aqui, ó. Well, bem, maybe. E aí que você tem duas estruturas. É o maybe e o perhaps. Que ambas significam talvez. Então você pode dizer well, maybe, bem, talvez, ou well, perhaps, bem, talvez, e a tradução não muda, né? E aí você pode preencher com alguma dessas opções aqui. E aqui são apenas algumas para exemplo. Você tem uma variedade de possibilidade para completar isso aqui, ó, seguindo com sugestão em resposta a isto aqui, ó. Yeah, I've already checked. It's not there. Well, maybe you've missed it. Well, maybe you've missed it. Que ficaria o quê? Bem, talvez você perdeu. Missed it, perdeu. Esse you've aqui é do you have, que seria well, maybe you have missed it. Talvez você tenha perdido. É uma resposta sugerindo algum acontecimento. Se você usar essa estrutura aqui, ficaria well, perhaps you've missed it. Entre o maybe e o perhaps, qual é a diferença? A diferença é que o perhaps talvez seja
um pouco mais assim, digamos, penda mais para o lado formal da coisa. E o maybe, ele anda nos dois lados, formal e informal, e ele é um pouco mais comum, é um pouco mais utilizado. Mas ambos cabem aqui nessa situação. Então você pode usar seja o maybe ou perhaps. Eu vou continuar com o maybe no nosso raciocínio aqui. Coloquei o perhaps para te dar mais opção, para você não ficar limitado a uma única coisa. Então, well, maybe you've missed it. Bem, talvez você tenha perdido. Ou poderia ser com essa estrutura aqui, ó. Well, maybe you missed it. Maybe you missed it. Sem o you've, sem o you have. Porque essa estrutura aqui, ela está seguindo o padrão de como começamos, que foi com o present perfect, que passa aquela ideia de algo que teve início em algum ponto que já é passado para nós, mas que tem uma relevância nesse nosso presente, ou ainda que continua acontecendo desde quando começou naquele ponto lá no passado, continua acontecendo agora no presente. Então, é isso que o present perfect passa. E essa estrutura está no present perfect. You have missed it. E aqui ele está mais direto. You missed it, indicando que você perdeu em algum ponto no passado, e é isso aí. You have missed it, ele pode transmitir uma ideia de que, apesar de que você perdeu, esse objeto ainda pode ser recuperado. E aqui não, you missed it é como algo que aconteceu no passado e, além de não ter relevância neste momento, você meio que não tem a possibilidade de encontrar esta coisa. Ela já foi perdida no passado. Então você tem essas duas opções. Voltando, well, maybe you've missed it. Bem, talvez você tenha perdido. Ou, well, maybe you missed it. Talvez você tenha perdido. E mais abaixo tem outras sugestões também que você pode utilizar. Well, maybe someone stole it. Well, maybe someone stole it. Bem, talvez alguém tenha roubado. E ainda outra. Well, maybe you forgot it at work. Bem, talvez você tenha esquecido no trabalho. E ainda um último exemplo aqui como opção de sugestão ficaria well, maybe you've lent it to someone. Bem, talvez você tenha emprestado para alguém. Então, aqui o que você acabou de ver é uma resposta sugestiva em relação a isso aqui que foi dito. Yeah, I've already checked. It's not there. Sim, eu já olhei. Não está lá. E aí você pode devolver uma outra resposta com essas várias opções aqui e tantas outras que eu nem citei. Aqui é só para exemplo, para você entender a ideia. Você pode sugerir que a pessoa pode ter perdido tal objeto, ou que alguém possa ter roubado esse objeto, ou que essa pessoa possa ter esquecido no trabalho, ou até mesmo emprestado esse objeto a alguém. Essas são algumas das sugestões que você pode usar para preencher isso aqui em resposta. Mas você pode também utilizar estas mesmas estruturas que a gente já viu anteriormente. Então, ficaria desse tipo aqui, ó. Well, maybe it's. Aí já acrescenta o it's aqui, né? Maybe it's. Bem, talvez está ou esteja. Então ficaria o quê? Well, maybe it's in your bedroom. Bem, talvez esteja no seu quarto. Well, maybe it's on your desk. Bem, talvez esteja na sua mesa. Well, maybe it's under the bed. Bem, talvez esteja debaixo da cama. Well, maybe it's behind the door. Bem, talvez esteja atrás da porta. Well, maybe it's inside the closet.
Bem, talvez esteja dentro do closet. Well, maybe it's in the pantry. Bem, talvez esteja na despensa. Well, maybe it's under the sink. Bem, talvez esteja debaixo da pia. Well, maybe it's in the trash. Bem, talvez esteja na lixeira. Well, maybe it's on the couch. Bem, talvez esteja no sofá. Well, maybe it's on top of the fridge. Bem, talvez esteja em cima da geladeira. Well, maybe it's behind the cushions. Bem, talvez esteja atrás das almofadas. Well, maybe it's in the laundry basket. Bem, talvez esteja no cesto de roupa suja. Well, maybe it's under the table. Bem, talvez esteja embaixo da mesa. Well, maybe it's inside the car. Bem, talvez esteja dentro do carro. Well, maybe it's in your pocket. Bem, talvez esteja no seu bolso. Então, você percebe a infinidade de possibilidades e aí você vê que a conversa, o diálogo vai prosseguindo, ele vai tomando corpo. Em cada um desses pontos aqui, você pode construir um raciocínio, um diálogo, uma conversa diferente. Tudo isso aqui vai te dando opções de diálogo, opções do que falar. E aí você pode fazer aqui com isso e formando diálogos e formando frases, combinando coisas aqui diferentes, fazendo vários cruzamentos aqui, com tudo isso que a gente já viu até agora. E aí você, no fim das contas, acaba tendo uma infinidade de possibilidades do que falar, do que dizer. E outra, percebeu essa repetição aqui, de a gente repetindo sempre a mesma estrutura e mudando só o complemento? Essa mesma estrutura, por exemplo, well, maybe it's, well, maybe it's, have you seen my, have you seen my, have you looked, have you looked, have you looked? Toda essa repetição aí, ela é fundamental e saudável para o seu aprendizado, porque elas vão ficando cada vez mais estruturadas por conta dessa repetição e você combinando elas com tantas outras possibilidades. Isso vai te dando domínio, vai te dando entendimento. Então, depois de tudo isso que a gente fez, que a gente já passou, olha só como que o diálogo, uma conversa, um raciocínio poderia ficar. Olha esse resultado aqui. E percebe? Este aqui é apenas um dos vários resultados que você poderia alcançar, que você poderia chegar. Então, eu escolhi o substantivo wallet, que é carteira. Eu escolhi aquele complemento ao invés de around ou anywhere, nearby, lately, recently. Eu escolhi o somewhere. Aqui embaixo, eu escolhi a resposta no, I haven't. Have you looked behind? Aí eu escolhi behind the cushions. Poderia ter escolhido outra coisa que me levaria a um outro tipo de raciocínio, provavelmente. E aqui embaixo seguimos com aquela mesma estrutura. Yeah, I've already checked. Poderia ser I've already looked. It's not there. Poderia ter sido it wasn't there. E tantas outras possibilidades que eu já te mostrei. Aqui abaixo ficou well, maybe you forgot it at work. Então eu escolhi you forgot it at work como uma sugestão. Então todo o diálogo, olha como que ficou. Have you seen my wallet somewhere? Você viu minha carteira em algum lugar? No, I haven't. Have you looked behind the cushions? Não, não vi. Você já olhou atrás das almofadas? Yeah, I've already checked. It's not there. Sim, eu já chequei. Não está lá. Well, maybe you forgot it at work. Bem, talvez você tenha esquecido no trabalho. Então, com isso, a gente conclui um raciocínio aqui que, na verdade, poderia dar continuidade. Então, isso aqui te dá
muita possibilidade de raciocínio e você vai desenvolvendo conforme você vai fazendo. Tudo isso que a gente viu até agora vai te dando a possibilidade de desenvolver passo a passo a capacidade de se comunicar em inglês. E sem contar que o seu vocabulário vai aumentando demais. Então a gente começou com essa estrutura, have you seen my? Você viu meu? Depois uma pergunta foi feita que nos abriu vários leques, várias possibilidades. E aqui tivemos alguns exemplos de possibilidades das quais essa estrutura poderia seguir. No fim das contas, a gente seguiu com o wallet, ficou have you seen my wallet? E a gente viu exemplos variados de frases, como a primeira que é o have you seen my wallet? Depois a gente viu tantas outras. Depois, em resposta à pergunta, a gente viu essa estrutura, o no, e mais algumas possibilidades de complemento para responder à pergunta. No, I haven't, foi o que a gente ficou. E aí a gente seguiu. Para complementar o no, I haven't, seguimos essa estrutura aqui, ó, que é uma pergunta sugestiva. Have you looked? Você já olhou? E vimos também que o checked poderia estar no lugar do looked aqui e daria a mesma coisa. Aumenta a sua opção. E aí ficou assim, ó. No, I haven't. Have you looked? E aí, uma outra pergunta que é o where, onde, surgiu para nos abrir mais leques de possibilidades. E aí, ó, a gente teve esse monte de possibilidades aqui, ó. Have you looked? E aí você completaria com tudo isso aqui. A gente ficou com essa, no fim das contas. Have you looked behind the cushions? E aí a gente deu seguimento com várias outras possibilidades que poderiam ocorrer. E em resposta a isso, tivemos o yeah, I've already checked, it's not there. Sim, eu já olhei, não está lá. E também você viu outras opções que poderiam substituir esse it's not there, não está lá, o que te traz muito mais opções de comunicação. E como possível resposta a isso, tivemos essa estrutura aqui, ó, well, maybe ou perhaps, que ambas significam talvez. E aí você viu a título de exemplos apenas algumas coisas que você poderia utilizar para completar essa estrutura aqui. E aí a gente ficou com esta aqui, ó. Então diz, well, maybe you forgot it at work. Mas que você poderia utilizar também todas estas aqui, ó, para completar esse well, maybe it's, que acrescentou aqui a estrutura o it's, né? Well, maybe it's, a gente usou behind the cushions. E aí ficou isso aqui, ó. Todo esse processo que você viu aqui ajuda muito não só a aumentar o seu vocabulário, mas de fato a você começar a entender como que funciona a fala, como que as coisas vão acontecendo. Você vai pegando aí essas ramificações, aprendendo essas possibilidades variadas, o que te confere muita liberdade e muito mais capacidade de se comunicar, de traçar uma ideia, de conduzir um raciocínio. Então, se você praticar isso aqui pelo menos 2 vezes por semana, não só o seu vocabulário vai expandir muito, como também a sua capacidade de começar a falar inglês, ela vai surgindo aos poucos, e conforme você vai praticando, mais essa capacidade vai aumentando. Por quê? Porque com essa exposição, o seu cérebro começa a perceber de forma mais clara os padrões. Porque a fala ela vai acontecendo assim, apesar que de forma aleatória, mas ela segue ali, ó, alguns padrões. E você vai identificando isso conforme você vai pondo em prática coisas como desse tipo aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e mais ainda, espero que você coloque em prática. Veja bem, se você fizer apenas 2 vezes por semana, já vai te trazer um excelente resultado. E se houver possibilidade de você fazer por mais vezes ainda, sei lá, 3 vezes por semana,
4 vezes, melhor ainda, o seu aprendizado será bem mais rápido. Pois bem, então só lembrando de novo a você que gostaria de aprender inglês mais rápido, fica aí a minha sugestão, um curso que eu sempre recomendo, que pode fazer você aprender inglês até 6 vezes mais rápido por conta da metodologia. Caso você queira saber todos os detalhes, inclusive tem um vídeo de explicação lá, é só você acessar o link aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. E para você que gostaria de continuar consumindo conteúdo meu, um conteúdo mais exclusivo, fica aí a minha sugestão também para você entrar para a área de membros. Lá você vai encontrar conteúdos exclusivos e conteúdos pesados, onde você vai aprender muito inglês também, beleza? Então, dito isso, eu me despeço de você. Ponha em prática tudo isso aqui que eu sugeri e a gente se encontra no próximo vídeo para aprender mais inglês. Até lá!